Voltamos agora aqui para o estúdio e recebemos a vereadora Elisa Virgínia. Bom dia, vereadora. Bom dia, é um prazer demais estar aqui com vocês. Então, esse ano nós tivemos muitas atividades na Câmara. E eu gostaria de começar falando sobre os seus últimos compromissos. Ontem a senhora participou de uma conferência sobre crianças e adolescentes, para tratar do Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual foi a sua participação nesse evento? Olha, a gente ontem, está acontecendo em João Pessoa até hoje, inclusive, a 11ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E aí você envolve tanta questão do CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, você vai fazer proposituras para a Conferência Estadual e também, depois, uma vez estando na Conferência Estadual, vamos fazer proposituras para a Conferência Nacional, que aí vai dar ideias e propostas para um plano decenal de atividades dos direitos da criança e do adolescente. Só que todos os eventos que envolvem conselhos, que envolvem políticas públicas, está um pouco contaminado ainda com algumas coisas das eleições. Não tem como. Quando eu cheguei, tinha o senhor, o representante do CONANDA, falando um pouco da preocupação dele, como se ele tivesse tido uma perca muito grande nas últimas eleições e não sabia como é que ia ser o futuro. E aí, você sabe que eu não sou de levar, né, de ficar calada. Assim que eu tive a oportunidade, eu digo, não, pelo contrário, gente, estamos aí esperançosos, ano que vem promete, né? Temos tanta coisa boa para acontecer no nosso Brasil. Foi uma vontade do povo, uma escolha democrática e temos que ter fé que o Brasil vai dar certo. Então, assim, nessas conferências, e eu volto a dizer, de alguns dias para cá, eu tenho sempre dito que o Brasil passou aí foi uma fase de 13 anos de um partido de esquerda dominando o Brasil. Todavia, esse domínio ele não começou agora. Porque você não precisa dominar políticas públicas estando no executivo. Para isso, você tem que minar todas as secretarias, ONGs, conselhos. E daí você, com aquelas pessoas, você consegue fazer políticas públicas puxadas mais para a esquerda ou para a direita, dependendo da ideologia predominante. E a gente consegue visualizar isso quando você participa de momentos como esse que eu estive ontem, onde a maioria, vamos dizer assim, 90% ainda é de um conceito de esquerda, de levar mais ideologia para as crianças, ao invés de realmente uma educação de qualidade, de conhecimentos científicos. E aí se mistura com vários assuntos que culminam em tudo, num resultado que a gente está tendo hoje. Então, o assunto principal dessa conferência foi mesmo a educação? Não. Direitos e direitos de criança, protagonismo infanto-juvenil. E o que acho que a gente vê? Onde tem direito? Só tem direito porque tem deveres. E a gente não consegue ver ninguém defendendo e conscientizando dos direitos, dos deveres da criança e do adolescente. E só direitos. Você consegue maximizar essa questão do empoderamento da criança, do protagonismo infantil da criança e do adolescente, e com isso você não visualiza, ou, ao contrário, eles sabem que isso pode acontecer, você vai ter resultados de falta de disciplina, a autoridade dos pais é diminuída, a autoridade dos professores é diminuída, porque o adolescente ele se empodera. E muitas das vezes, quando o adolescente tem uma criação mais firme em casa, ele respeita, ele tem um equilíbrio nisso, e outras vezes não, quando ele é um pouco mais rebelde, quando ele tem umas ideias muito, não é? Ele vai querer impor sua vontade e cada vez mais a gente vê. E o resultado não tem sido bom no Brasil. A gente tem visto cada vez mais adolescentes empoderados, donos de si e sem experiência de vida. Então, assim, o que a senhora acha é que eles têm mais direitos do que deveres. E que deveres seriam esses para as crianças e os adolescentes, já que são os pais que respondem por eles? Exatamente. Por exemplo, hoje você verifica que... Eu estava conversando com a mãe ontem, que chegou a ter um menino de 26 anos, que não é menino, ele é menino, ele nasceu menino. Já é um adulto, né? Já é um adulto. Mas ela ainda hoje trata como bebê. Fazendo tudo para ela, né? E ela está nessa situação. Digo, você tem que deixar ele ou ela crescer, como você queira dizer,
não é? E isso você vê que os pais, eles assumem todos os deveres dos seus filhos. E com isso, eles se diminuem perante eles. Mas aí, vereadora, como é que políticas públicas podem interferir? Porque isso é uma intimidade e uma realidade de cada família, né? É. Mas a política, aí que está. Hoje está sendo discutido em vários grupos de trabalho como dar empoderamento às crianças e adolescentes, como eles se comportarem. E eles estão lá aprendendo isso. E os representantes das crianças e dos adolescentes que estão lá vão passar para os seus amiguinhos. E isso se torna uma cultura. Ano após ano, isso se torna uma cultura. Então, eles estão aprendendo técnicas de colocar suas ideias para frente, de sobrepor em cima dos adultos, de terem autoridade em cima dos adultos. E isso se torna cultura, isso fica se massificado. Não é? Eu estava vendo uma historinha ontem no Instagram que disseram assim, os cientistas botaram 5 macacos dentro de uma jaula e uma escada e um cacho de banana lá em cima. Quando um ia subir, aí os cientistas jogavam jatos de água nos 4 que tinham ficado e os 4, quando viram, toda vez fazia isso, aí eles começaram a impedir o único que ia subir porque sabiam que ia ter consequências. Eles foram trocando os macacos com o passar dos anos. O que aconteceu? Anos depois, ninguém subia. Não sabia por quê. Sim, aquela história de que o erro de um, todos pagam. Todos pagam. E, no final das contas, vira cultura isso. Então, se eu tenho um adolescente muito empoderado, um adolescente muito brigão, ele vai intimidar o professor, ele vai intimidar o seu pai, ele vai dominar, achando que ele tem, vamos dizer assim, experiência suficiente para tomar de conta da sua vida, quando não tem. Você sabe que experiência não se compra, você se conquista com o tempo. E nós chegamos a esse patamar, você chegou a esse patamar, nossos pais chegaram onde eles chegaram, de acordo com a experiência de vida que eles têm. Então, não necessariamente, nem sempre, logicamente, não é 100%, e uma criança vai ter razão no que se diz. Porque ela não tem experiência suficiente para comprovar e para levar adiante aquele seu projeto. Essa participação da senhora na conferência tem a ver também com alguns pronunciamentos que a senhora já fez a respeito, por exemplo, do Conselho Tutelar. A gente já teve representantes que ocuparam as galerias, ocupando as sessões, participando, tendo esse diálogo maior com os vereadores que abrem as portas dos gabinetes para recebê-los, para falar sobre o trabalho do Conselho Tutelar. O que é que essa conferência tem a ver com essas reivindicações e com esse projeto que a senhora sugeriu, de que os juízes e promotores é que podem também habilitar. Poderão, né, habilitar. Acontece, né, de tempos em tempos as eleições para conselheiros tutelares. Que são regionais. Que são regionais, né? Acho que já estamos com 7 regiões aqui no município de João Pessoa. E a gente tem visto um afunilamento muito grande. São pré-requisitos, às vezes, desnecessários para que uma pessoa ela possa concorrer a ser conselheiro tutelar. Um dos pré-requisitos é que se faça parte, pelo menos, de uma conferência. Então, essa conferência é fundamental para quem quer um dia ser conselheiro tutelar, ela tem que participar, pelo menos, de uma conferência em toda a sua vida. Tem que ter alguma formação acadêmica, alguma coisa relacionada a direitos, já que está tratando do direito da criança e do adolescente? Não, mas tem que ter uma prova. E nessa prova, ela pega pesada a questão do ECA, né, das leis, das políticas públicas para criança e adolescente. Então, se você já fica na prova, você não tem chance. Né? Então, assim, você já tem uma peneira aí. A outra questão é de você ter trabalhado em alguma ONG, com crianças, comprovadamente por 2 anos. E quem só pode dar esse credenciamento são as ONGs que são associadas e inscritas no CMDCA. Mas hoje nós temos associações que não são inscritas no CMDCA e nós teríamos, sim, claro, com certeza, uma autoridade como um juiz, como um delegado, que pudesse dar a anuência daquela pessoa, de comprovação de que aquela pessoa trabalhou em alguma espécie de igreja ou associação. Hoje nós temos uma associação que trata dos filhos dos apenados. Essa associação, por exemplo, ela não é vinculada nem inscrita no CMDCA.
Porém, é uma associação super séria e que tem pessoas lá que poderiam ser aptas a serem conselheiros tutelares e não podem ser simplesmente por uma questão burocrática. Então, um juiz que conheça o trabalho daquela associação e daquela pessoa poderia, sim, dar uma carta, uma declaração de que aquela pessoa poderia ser apta ao ser conselheiro tutelar. Então, são essas algumas das reformas que a gente está querendo fazer na lei que rege as eleições do Conselho Tutelar, a questão de muito poder para o Conselho, pouco poder para a Câmara Municipal. A gente está vendo todas essas questões. A senhora começou falando sobre o governo novo. A gente tem um presidente eleito que vai assumir agora em janeiro, né? Já está aí trabalhando na transição. A senhora tem um projeto que já vem de outros mandatos, que é colocar na educação o ensino de Libras, e isso é importante porque é um trabalho de inclusão nas escolas para que pessoas possam se comunicar já a partir da infância. A primeira-dama tem uma bandeira disso, ela já falou em algumas entrevistas, a primeira-dama do Brasil. Então, eu queria que a senhora falasse, a senhora vai trazer esse projeto de volta para casa, vai fazer audiência pública, vai trazer esse tema para discussão? Olha só, inclusive, Jana, a gente tentou, desde o nosso primeiro mandato, eu fui eleita pela primeira vez vereadora em 2008. E em 2009 a gente já levantou a bandeira com relação à pessoa com deficiência, e principalmente eu tinha um olhar muito voltado para os surdos. Eu tinha um assessor surdo, né? Depois tive assessores que eram intérpretes de Libras. Hoje eu tenho no meu gabinete pessoas que sabem falar com surdos, né? Quem quiser vir na Câmara Municipal de João Pessoa e quiser ajuda, a gente tem pessoas que sabem Libras no meu gabinete. Eu não sei, eu morro de vergonha, né? Eu morro de vergonha por não saber a segunda língua oficial do Brasil. A segunda língua oficial do Brasil, gente, não é inglês, não, pelo amor de Deus, né? E é o que todo mundo aprende na escola desde pequenininho, inglês, espanhol e português. Por que não inglês, espanhol, Libras e português? Não é? Já que a Libra é a segunda língua oficial, é a língua brasileira de sinais. Então, isso me constrangia muito. E a gente sabe que as escolas hoje são inclusivas, mas os surdos eles ficam ali constrangidos no seu gueto. Ou com o professor, que sabe Libras, ou com um amiguinho surdo que sabe Libras, e os outros alunos, eles não socializam, porque não sabem Libras. Então, seria de obrigação, eu tentei colocar esse projeto a nível municipal, só que nós, como vereadores, nós não temos, vamos dizer, competência, né, legislativa para isso, né? Então, a gente tentou a nível nacional, mandei carta, então, na época, ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, tentar desengavetar, porque esse projeto já tramita também a nível nacional, existem algumas propostas para isso. E agora, com Michele Bolsonaro, que desde das suas primeiras participações, depois que Bolsonaro levou a facada, que ficou em casa, a gente conseguiu. Eu percebi logo que existia alguém interessado por isso quando ele fez sua primeira live com uma pessoa intérprete de línguas de sinais do seu lado. Eu digo, tem alguém aí que gosta muito de Libras, porque isso é muito difícil acontecer, principalmente com um político, porque sabe o que eles acham? Muita gente acha que o intérprete tira o foco dele. Então, é uma questão muito de orgulho, de vaidade. Então, assim, inclusive, a mídia, o marketing diz isso. E eu achei aquilo bárbaro, eu digo, não, tem alguém. Depois, quando eu comecei a ver Michele falando em Libras, né, se comunicando em Libras, eu digo, é ela. E agora a gente está vendo que existe realmente a possibilidade da Libra se tornar a segunda língua oficial do Brasil. Vereadora, a sessão ordinária já começa, seus colegas já estão lá pedindo para a gente encerrar para ter a transmissão da sessão. Eu queria só que a senhora concluísse fazendo uma avaliação desse ano de uma maneira bem objetiva. Olha, esse ano foi um travamento muito ideológico, né, por conta das eleições. Não que nossas questões mais locais, mais domésticas deixassem de acontecer, mas tem tanto assunto, a questão do Escola Sem Partido, que está sendo falado e ventilado de novo a nível estadual, mas nós recebemos agora o resultado do IDEB e vimos que a prioridade em assuntos mais sociais, filosóficos, tem deixado de lado as questões
científicas, as questões de conhecimento básico que as crianças têm que ter. A gente vê o resultado do PISA, são índices baixíssimos, a nossa educação está no fundo do poço e a gente precisa retomar isso. E é uma das minhas bandeiras, a questão das minhas bandeiras, uma questão de educação, de dar para o aluno o que ele necessita para se dar bem na vida, para fazer um Enem, para passar. A gente tem visto que a última prova do Enem e o ENAD agora também demonstrou as questões ideológicas, que parece que você coloca de lado toda a questão de gramática, de história do Brasil, de geografia. É como se você não precisasse disso como bagagem para você estar aí passando num concurso público, enfim. Você consegue fazer até uma prova do Enem falando somente de questões interpretativas de texto, falando de guetos, de palavreados de determinados segmentos como o LGBT. Então, você diz, para que eu estudei tanto? Para que eu fiz tanta matemática, tanta conta, tanta prova? E é isso, gente. A gente tem que botar para frente, bola para frente. Vamos ver um Brasil cada vez diferenciado a partir de 2019. Então, 2019 promete ser um ano aí de bastante debates. Bastante debates, e novidades e mudanças. Ok, então, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Câmara.